convidada para estrear a temporada de 2014 do Autografando é a atriz gaúcha Bárbara Paz. Tudo bem, Bárbara? Tudo bem, tudo ótimo. Obrigada. Obrigada a você por nos conceder esse espaço aí, essa entrevista. Que bom, estou muito feliz de estar aqui na minha terrinha. Que bom. Bárbara, aí tu terminou uma novela das 8 da Rede Globo, com uma personagem super marcante, né? Polêmica aí, cheia de conflitos, era prostituta, apaixonada por um homossexual. O que um trabalho desse porte representa aí, reflete no teu trabalho atual aí, que tu tá nos palcos, né? Que reflexo tem isso? Então, na verdade, a Edith foi assim um grande personagem para mim esse ano. A gente, quando começa uma novela, a gente é que nem loteria, a gente não tem noção do que vai ser, o que o público vai querer, né? Para onde vai se encaminhar o personagem. Eu sabia que ia ser uma personagem cheia de conflitos, como sempre, eu sempre gosto de desafios, porque ela era casada com um homem que tinha tendências homossexuais, era só isso a sinopse que te passava, sabia. Que eu sabia. E eu não sabia nem que ela era ex-prostituta, isso foi no decorrer da novela. A gente vai sabendo essa coisa do filho. Então, foi tudo uma surpresa, é como a vida. Novela, o autor vai inventando na hora, vai vendo o que está funcionando, o que o público quer. E foi muito bonito fazer esse personagem, porque é um personagem também muito contemporâneo, de mulheres que passam por isso, mulheres que se apaixonam mesmo por pessoas, né, que têm uma feminilidade, né, que são femininos de alguma forma, ou são gays mesmo, assumidos, e se apaixonam, porque o mundo está cheio de machistas, né? E a mulher às vezes se cansa disso, a mulher gosta de um homem engraçado, um homem que tem um bom humor. Então a Edith nada mais era do que um reflexo disso. Aí veio um passado dela, o porquê, porque teve que se afastar. Tem um momento que a Edith teve que se afastar do Félix, porque senão nunca o público ia ver ele com um homem. Porque o casal era um casal bonito, era um casal que o público gostava. Para conseguir enxergar ele com um homem, precisou se afastar. Então precisou ter um passado para ela difícil para o público falar, ela também não é flor que se cheire, né? Ela também tem um passado tortuoso. E o reflexo disso, eu acho que é um crescimento, né? Eu acho que cada personagem que a gente recebe e que a gente cria, a gente dá vida, seja na TV, no teatro, é um crescimento como ser humano e como profissional nem se fala, como carreira, como atriz, a gente vai tendo a bagagem, vai ficando mais alimentada. Mas como ser humano a gente aprende, cada personagem nos ensina um pouco. E eu acho que é por isso também que eu faço teatro, que o teatro é vivo. Eu, desde os meus 20 anos, eu saí daqui com 17, dos meus 20 que eu estou em cartaz, todos os anos eu tenho uma peça. Todos os anos não deixou. Eu fiz 24 peças já. Então eu fiz mais eu fazia às vezes 2 peças por ano, enfim. E no decorrer disso, então, tu deve ter percebido muito bem a diferença de público, porque não é fácil fazer teatro no Brasil, né? Lotar teatro não é fácil. E quando tu começou aí, tu não era uma atriz tão conhecida como tu é agora. Então, assim, vindo de uma novela, é claro que hoje tu já tem um nome mais consagrado, mais conhecido, mas vindo de uma novela assim, com uma repercussão dessa, tu sente diferença também nesse público? Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem atores que falam, eu faço TV para trazer o público para o teatro, mas eles ficam com mais vontade de assistir o que é. Tem gente que nunca foi ao teatro e vai assistir o ator. Isso é bacana, né? Também, isso é muito bom. Então, se eu puder trazer essas pessoas, tirarem de casa, também porque o teatro é muito caro, poucas pessoas têm acesso. Então, assim, até pouco tempo atrás, em Campo Bom não tinha teatro. Agora, graças a Deus, tem o SEI, que é um teatro maravilhoso, que é a primeira vez que eu vou me apresentar lá. Então, quer dizer, quando eu morava lá, não tinha teatro. Então, como é que o público ia ao teatro? Então, eu estou fazendo essa temporada popular. Eu só topei fazer sendo popular, com preço acessível. Porque não adianta você chegar nos lugares e botar um preço lá em cima, que tem muita gente que não tem acesso. E é o que acontece, né? Às vezes os preços absurdos. As pessoas querem ir e não tem dinheiro para pagar. Então, o teatro ainda é para poucos. Então, que bom que existe esse patrocínio, que a gente possa fazer um teatro mais barato para todos, né? Eu fiz com o Réu, com essa mesma peça na periferia de São Paulo inteira, de graça, para pessoas que nunca tiveram acesso ao teatro. Depois a gente dava palestra ainda. Eu acho que a gente tem palestra aqui também, se eu não me engano. Que bacana, isso também deve ser muito gratificante também, né, porque a gente escuta diretamente do público o que eles sentiram da peça, dessa história sendo contada. A gente conta do processo de criação. É muito interessante, eu acho maravilhoso.
Bacana. E assim, agora tu tá em cartaz aí com o Hell, que também, como tu disse, tu faz uma personagem forte também, né? Bem marcante, que é consumista, que preenche a sua vida com sexo, com drogas, né? Esses personagens marcantes fazem parte, apesar de diferentes entre si, eles fazem parte já da tua carreira, né? Então, sabe que tem uma coisa que fala physique de rôle, né? Tipo, a minha cara talvez leva para esses personagens. Eu gosto de desafio, aquilo inabitado em mim. Então, assim, eu procuro aquilo que eu desconheço ou que de alguma forma reflete uma geração. Essa peça em si me assustou um pouco o livro, assim, falei, não é possível, essa menina escreveu essa biografia, porque é uma biografia dela, com 17 anos, saindo das boates, indo para a escola. Como literatura não me agrada, como literatura, não é o tipo de literatura que eu gosto. Como personagem, é de uma solidão, de uma tristeza, de uma dimensão tão grande que o Hector se apaixonou, o diretor, né, o Babenco, ele se apaixonou pelo livro, falou, aqui tem uma peça de teatro. E a primeira peça no mundo sendo montada desse livro. Desse livro, já né? teve filme, que o filme não é bom. A gente fala, a peça é muito melhor que o filme. Como tu chegou nesse texto? Um amigo meu me deu esse livro e falou, aqui tem um texto, ele me deu de aniversário, ele falou, aqui tem um texto que se eu fosse você, eu compraria para fazer no teatro. Um amigo que te conhecia, né? Um amigo diretor meu falou assim, aqui tem um texto para você fazer, o personagem é a sua cara, de você daria vida a ela como ninguém. E aí eu comecei a ler, falei, nossa, mas que difícil, porque ela é de uma alta sociedade, é de uma coisa que... Eu não sou de uma alta sociedade, ainda mais... Se passa em Paris, tudo. Só que poderia se passar em qualquer cidade, onde o dinheiro está, as réus estão. Tanto que no Rio de Janeiro, quando a gente fez essa temporada lá, eram fãs, voltavam, crianças, não, adolescentes, eu falo crianças, adolescentes que voltavam, levavam os pais, os avós, e as avós levavam os netos, porque é uma peça que é um retrato de uma geração, que se você não se enxergar, você pode acabar como ela. Uhum. Então o teatro tem essa mensagem, que bom que a gente possa trazer isso para o palco e refletir isso. É uma peça difícil de ver, porque é uma peça crua, mas o Hector dirigiu como cinema, então é uma peça de quadros, não é uma peça linear, né? São de quadros, uma peça contemporânea, como se fosse uma grande obra de arte, um grande quadro de cinema. Então as luzes vão acendendo e apagando e vai acontecendo as histórias. Então depende dos atores e das luzes, né? Uhum. Então tu recebeu o texto, levou até o Hector, que não foi o primeiro trabalho que tu fez com ele. Esse foi o primeiro. Esse foi o primeiro? Foi, a gente fez outro agora, uma comédia também, que eu vou entrar em cartaz depois dessa peça. Esse foi o primeiro. Foi muito interessante, porque a gente trabalhou, o Hector vem do cinema, essa era a terceira peça que ele dirigia só. Então, ele trabalha muito com a improvisação. Então, essa peça se deu toda em cima de improvisações. O que você imagina desse texto, né, improvisação? Então, ele fala, não sei, faz aí. O ator é tudo também, tudo. Né? Então, a gente falava, cada dia a gente fazia de um jeito. Né? A gente caminhamos por vários caminhos, até encontrar várias estradas. Até encontrar que personagem é essa que a gente quer contar. E aí, ao longo dos meses, foram 5 meses de procura. A gente estreou em 2010, logo depois que eu fiz a Renatinha de Viver a Vida. Uhum. Eu estreiei essa peça 4 meses depois. E aí a gente está em cartaz desde então. Nunca acaba essa peça. Que ótimo! A gente vai para o intervalo agora e volta em seguida.